Você passou a endoscopia está negativa, já fez 2, né? E ela imagina que ele esteja desenvolvendo uma reação do tipo 1. Daí a gente chegou a comentar assim, que talvez seria melhor ela tratar como se fosse uma reação do tipo 1 e logo após fazer a coleta da biópsia da lesão que sobrar, né? Daquela lesão que permaneceu, que seria mais não faz sentido. Não faz sentido. Você faz diagnóstico da hanseníase antes. E você inicia o tratamento da doença hanseníase antes. Mas já não foi feito. O problema é que no caso isso não aconteceu. Sim. Se isso não acontecer, já iniciou o tratamento da doença hanseníase? Não. Não? Tá. O que precisa é o seguinte, teve dúvida na atenção primária? Manda para referência. Essa é a norma que está na diretriz. Teve dúvida na atenção primária? Manda para referência. Ok? Você não vai tratar de reação antes de fazer o diagnóstico da hanseníase. Pode ser uma outra patologia? Claro. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas é que o anticorpos já é usado em várias Sim, mas se você está pensando em reação tipo 1, a reação tipo 1 é da hanseníase. Você tem que ter feito o diagnóstico da hanseníase primeiro. Ok? Não faz sentido. Porque não faz, teoricamente, assim não faz sentido. Não faz sentido. É porque ele está fora do fluxo comum, né? Teoricamente a gente faz diagnóstico. Uma reação tipo 1, você pensando numa hanseníase tuberculoide, você vai fazer baciloscopia, vai vir realmente negativa. Sim. Mas tem hipostesia, anestesia de lesão. Você faz diagnóstico da doença hanseníase. Se a pessoa está com hanseníase e reação tipo 1, você pode iniciar o tratamento da hanseníase e deve iniciar o tratamento da reação tipo 1 junto. Não tem nenhum problema. Tá? Você pode iniciar junto. Mas você tem que fazer primeiro o diagnóstico. E para isso, se você teve dúvida na atenção primária, qual que é a conduta? Encaminhar para o serviço de referência, para confirmar o diagnóstico antes. Claro. Não faz sentido você dar corticoide e depois fazer biópsia. Não faz sentido. E se ela está com hanseníase e reação tipo 1, você fazendo biópsia, você vai encontrar alterações que o anatopatologista, que é médico, né? Ele é médico, ele não é adivinho, ele é médico, tá? Vai te descrever. Se você sabe interpretar, ótimo. Se você não sabe interpretar, melhor não pedir. Porque pode te atrapalhar mais do que ajudar. Ok? Bom, então, aqui na reação tipo 2, né, reação de eritema nodoso, reação com irite ciclite, glomerulonefrite, orquite, ou mesmo outras alterações, você vai utilizar talidomida como primeira escolha. Na impossibilidade do uso da talidomida, como por exemplo na mulher em idade fértil, vai ser o corticoide. Temos a possibilidade de usar a prednisona ou a dexametasona. Essa foi a alteração que nós tivemos na nova diretriz. Mulher em idade fértil, nem com o uso de 2 métodos anticoncepcionais eu não posso usar? Você pode usar quando ela passa por uma avaliação ginecológica, faz o uso dos 2 contraceptivos, é avaliado por pelo menos 3 médicos, tá? E você tem o exame de gravidez antes de iniciar, assinar aquele compromisso e a cada mês repetir o exame de gravidez. Mas é melhor não usar. Hein? É melhor não usar. Porque às vezes isso é a melhor opção mesmo. Mas tem situação que ela não pode usar corticoide e só resta a talidomida. Mas existe a pentoxifilina, que é uma outra opção. A mulher em idade fértil, pentoxifilina. Tá? Então, assim, é só, gente, estudar a norma, estudar junto, estudar a equipe junto, estudar diante do paciente. Está sempre com a norma na mão. Não é no celular, não, tá? É na mão. É na mão. Hein? Aquela pentoxifilina de 400 mg. Sim, está tudo por escrito lá, né, na norma, a essa alternativa. Com relação aos tratamentos substitutivos, né, que é o fluoxacina e a minoxiclina, somente os serviços especializados, serviços de referência, é que tem essa medicação. Ela não está disponível para os serviços de atenção primária, tá? Não está disponível para os PSF. Mas podemos ter PSF referência para uma região, para um município. Se temos um PSF mais experiente do que os demais PSF do município, ele pode ter a medicação.
ok? Desde que tenha mais experiência. É assim que está escrito na diretriz. Então aqui nós vamos ter os tratamentos substitutivos, né, caso necessário, tá? Existe uma ficha chamada Ficha de Investigação de Suspeita de Recidiva. É o formulário D da nova diretriz, tá? A nova diretriz tem esse formulário. O que significa? É uma ficha de investigar suspeita de recidiva. Um caso suspeito. Então, a atenção primária está com um caso suspeito de recidiva, ele vai preencher essa ficha e mandar junto com um relatório para a atenção à referência mais próxima. Aqui nós vamos ter a possibilidade de verificar o que é reação, o que é recidiva, o que é insuficiência terapêutica, o que é falência terapêutica, o que é resistência medicamentosa. Tá? A nova diretriz trouxe esse grande avanço, que é discutir reação, recidiva, falência terapêutica, insuficiência terapêutica. Muitas vezes não é um caso de recidiva, é um caso de insuficiência terapêutica. É um paciente que era multivacilar e na verdade foi tratado com falso vacilar. É um paciente, por exemplo, que foi irregular no tratamento, então foi uma insuficiência terapêutica, não foi um caso de recidiva. Ele vai precisar de retratar, mas não é um caso de recidiva, ok? Um caso de recidiva pode ser feito por uma falência terapêutica, não é isso? Ou não? Se for falência terapêutica, não é recidiva. Se for uma falência terapêutica, não é recidiva. Vamos falar de cada um deles agora. Concluiu e voltou, né? Concluiu um tempo. Mas vamos ver cada um deles bem como está. Isso aqui é exatamente como está na nova diretriz. Quais são os critérios para você suspeitar de recidiva nos falsos vacilares? Quais são os critérios para você suspeitar de recidiva nos multivacilares? Tá? Você está acompanhando aí, né? Passo a passo. Isso. Então, olha só. Para você suspeitar de recidiva em falsos vacilares, é aquele paciente que após alta por cura apresentou dor nos trajetos de nervos, novas áreas com alterações de sensibilidade, lesões novas e ou exacerbação de lesões anteriores que não respondem ao corticoide em dose adequada por 90 dias. Ele tomou o corticoide na dose adequada por 90 dias e não teve melhora. Esse é um caso suspeito de recidiva. Ele vai ser encaminhado com aquela ficha preenchida para o serviço de referência. Então, peraí, alta por cura, então houve melhora, porém recidivou. Ele completou o tratamento. Isso aqui é critério de suspeita, não está falando que é recidiva, não. Estou falando que é para você na atenção primária suspeitar de recidiva. Ok? Em geral, pacientes com surtos reacionais tardios, em geral 5 anos após a alta, é um caso que a atenção primária vai suspeitar de recidiva, vai preencher aquele formulário que eu mostrei aqui e encaminhar para a referência. Ok? Ele vai suspeitar de recidiva. E lá na referência vai definir se é um caso de reação, se é um caso de real recidiva, que são muito raras, ou se é um caso de insuficiência terapêutica ou falência terapêutica ou mesmo resistência medicamentosa. Bom, nos multivacilares, quando que a atenção primária vai suspeitar de recidiva? Pacientes que após alta por cura apresentar lesões cutâneas ou exacerbação de lesões antigas ou novas alterações neurológicas que não respondem ao tratamento com talidomida e ou corticoide nas dosagens e nos prazos recomendados. Paciente com baciloscopia positiva e quadro compatível com pacientes virgem de tratamento. Então, reação é diferente de recidiva. Vocês viram ontem os que apresentaram sobre reação? Lembra? Mostrando a diferença de reação e recidiva? Olha, reação, muitas lesões aparecem subitamente. Na recidiva, poucas lesões e bem lentamente. Tá? Então faz diferença de uma para outra. Se tem baciloscopia positiva ou quadros compatíveis com lesões ativas, não quadros reacionais. Tá? Então esse é um critério para pensar em recidiva.
Tá? Ainda em multivacilar, paciente com surtos reacionais tardios, em geral 5 anos após alta. Reação é esperada em 30 a 40% de todos os multivacilares. Tá? Os multivacilares, você pode esperar, eles podem ter reação. 30 a 40% dos multivacilares têm reação após parar de tomar remédio para hanseníase, após as 12 doses. Tá? Eles vão ter reações. Mas reações tardias, continuar tendo as mesmas reações 5 anos, 6 anos, 10 anos depois da ter tido alta, é um caso que você vai suspeitar de recidiva. Não significa recidiva. A atenção primária vai suspeitar, preencher essa ficha, encaminhar para a referência, confirmar se é ou se não é. Ok? Pacientes com um aumento do índice baciloscópico em 2 cruzes, em qualquer sítio de coleta, comparando com o exame pós-alta. Então, ele tinha índice baciloscópico 4 no início do tratamento. Quando ele teve alta, ele estava com 3, ou com 2, tá? Ou 3,5, ou 2,5, tá? E agora, depois da alta, ele teve aumento de 2 cruzes em relação ao exame anterior da alta. É um caso de suspeita de recidiva. Ele vai ser encaminhado para o serviço de referência. É um suspeito, então vai preencher aquela ficha. Outro caso que você tem que pensar, né? Em os 2 coletados na ausência de surto reacional, porque durante a reação você pode ter divisão dos bacilos, pode ter aumento de baciloscopia também, durante as reações. Então, gente, isso é um caso suspeito, vai ser encaminhado. Mas não se esqueçam dos casos que depois da alta são suspeitas de insuficiência terapêutica. Por exemplo, como irregularidade no tratamento padrão com a poliquimioterapia, ou pacientes multivacilares que foram classificados como pós-vacilar, é recidiva? Não, o remédio foi pouco para ele. Tá? Insuficiência terapêutica. Muitos casos multivacilares tratados apenas com clofazimina diária e rifampicina mensal sem adapsona, isto é, foi insuficiência terapêutica, ele não tomou 3 medicamentos, tomou só 2. Então, é um caso de suspeita de quê? De insuficiência terapêutica. Casos muito avançados, presta atenção, casos muito avançados e anérgicos, com muitos cancenomas, muita infiltração, com índice baciloscópico maior que 3, ou com exame sorológico elevados, que receberam 12 doses de poliquimioterapia, e após avaliação clínica ou baciloscópica, na referência, terão necessidade de mais 12 doses. Quem está autorizado a oferecer mais 12 doses ao paciente? Somente o serviço de referência. Você na atenção primária, você avaliou o paciente, ele teve pouca melhora ou nenhuma melhora, você vai encaminhar com essa ficha preenchida com suspeita de insuficiência terapêutica, vai mandar para a referência. A referência vai verificar se ele precisa de mais 12 doses. Ficou claro? Então, isso é um caso de insuficiência terapêutica. Também, casos que sabidamente, né, estão... Sorologia são os centros de referência que tem. Tá? São poucos os centros de referência que tem também sorologia. Só se o centro de referência for também um centro de pesquisa. Porque a sorologia não está disponível. Tá? Não tem onde comprar. Não tem ainda. Então, você tem que encaminhar para o centro de referência. E também, casos de insuficiência terapêutica, eles não vão entrar como recidiva, eles vão entrar como outros regressos. Tá ok? Porque tem casos também que pode tratar de biodisponibilidade ou interação medicamentosa ou falha de absorção. O paciente pode ter uma falha de absorção, não ter absorvido os medicamentos direito, ele pode ter tomado tudo certinho. Mas pode ser um caso que não teve absorção adequada do medicamento e não teve eficácia. Então foi um caso de insuficiência terapêutica. Tá? Todos esses casos eles vão entrar não como recidiva, mas como outros reingressos. Tá ok? Agora passando para falência terapêutica. O que é falência terapêutica? É uma situação rara e deve ser suspeitada quando? Quando o paciente não apresenta sinais de melhora clínica durante o tratamento.
quer seja com 6 doses, quer seja com 12 doses. Então, você está acompanhando o paciente, clinicamente ele não está desinfiltrando, porque todo mundo que trata casos de hanseníase vê o quanto que eles desinfiltram rapidamente. Né? Começou a tomar medicação, eles desinfiltram. Praticamente assim, nos primeiros meses, ele vai observando essa melhora, é nítida essa melhora. Inclusive, a fotografia que eu pus no meu trabalho do paciente da face leonina, eu não sei porque eu não consegui recuperar a foto do antes do tratamento. Eu fotografei o corpo inteiro. Eu tive que chamá-lo para fotografar mais uma vez, mas não era mais a mesma coisa. Não era a mesma coisa, exatamente. Eu vou colocar porque ainda exatamente. Claro, então, ainda tinha, mas não é a mesma face, era muito mais infiltrado. Pois é, então isso é o que nós observamos na maioria das vezes. Tá? Se o paciente não está desinfiltrando, aqueles baibra-rancenomas não estão murchando, é um sinal de falência terapêutica. O que você vai fazer na atenção primária? Você vai preencher aquela ficha, né, de suspeita e encaminhar para o centro de referência. Mas tem situações em que o paciente multivacilar recebeu 24 doses de PQT, já ultrapassou o critério de insuficiência terapêutica e que muito obrigada, e que na alta procura ele apresenta sinais de atividade da doença, não reação, mas sinal de atividade da doença, presença de bacilos íntegros, bem definidos, né, na baciloscopia, do raspado dérmico, ou no exame histopatológico, ou então ele está mantendo altos índices de sorologia positiva. A sorologia com o tratamento ela vai diminuindo. Se ele está mantendo altos índices de sorologia positiva, é sinal que o medicamento não está atuando. Pode ser um caso de falência terapêutica. Esse caso é um caso de recidiva? Não, é um caso de falência terapêutica. Tem que ser feito o quê? Preencher o formulário e encaminhar para o serviço de referência. Ok? Então, são casos que vão entrar, né? É interessante, a falência terapêutica pode ocorrer resistência medicamentosa. Pode ser por resistência medicamentosa, tá? Pode ser também por problemas enzimáticos e metabólicos do próprio paciente, mas pode ser por resistência medicamentosa. Então, por isso é que tem que ser encaminhado para o serviço de referência. Sim. Esses casos aí de falha de absorção, como por exemplo o paciente etilista, né? Com dificuldade, né? Realmente metabolizar a droga, né? Entraria nesse caso também. Poderia entrar, poderia, tá? Mas na maioria das vezes tem que ter um dano muito grave para poder não absorver essas drogas, tá? Muitas vezes são problemas enzimáticos e metabólicos específicos de um paciente que realmente não absorve a droga, tá? Então, assim, esses casos têm que ir para a referência e não vão entrar como recidivo, vão entrar como falência terapêutica. Aí eles vão ter que ser avaliados para verificar se tem resistência medicamentosa e quais outras drogas que vão precisar de usar. Diga. A senhora fala muito da referência, não sei se está ali mais adiante, talvez alguns de nós viremos nossos regiões de referência. Sim, e eu espero isso. E eu espero também. E aí, esses casos podem vir para a gente, como um caso suspeito na questão básica. E a gente vai fechar como esse tá. Você vai fechar dentro do que você tem de segurança. O que você não tem de segurança, você vai mandar para uma referência com mais experiência. Tá ok? Na maioria das vezes, gente, se nós temos uma referência municipal, ela pode sanar 97% das dúvidas. Uma referência municipal. Tá? Isto é, um serviço que tem mais experiência do que os demais PSF. Ele sana 97% das dúvidas. Vão ficar poucas dúvidas para ser sanada pela referência da microrregião, ou referência regional, ou referência estadual, ou em muitos casos vão precisar de encaminhar para a referência nacional. Ok? E não se esqueça, não existe super-homem nem mulher maravilha. Nós somos médicos. Nós temos muitas virtudes, mas temos limitações. E a referência não é do médico, a referência é da equipe médica. Equipe multiprofissional.
Quando eu falei que médica, na referência tem que ter o médico, dermatologista ou ancenólogo, tem que ter o ortopedista, tem que ter o neurologista para sanar as dúvidas diagnósticos diferenciais, tem que ter o colega da radiologia para sanar as nossas dúvidas, ok? Então, não é um médico de referência, é o serviço de referência, é a equipe de referência. O que nós desejamos ter são equipes de referência municipais, micro-regionais, regionais, estaduais e nacional. Cada um de acordo com a sua competência. A maioria das vezes, dúvidas de diagnóstico, dúvidas de evolução, são sanadas na referência lá do município. Outras vão precisar de caminhar um pouco mais, com mais experiência. E talvez todos nós vamos ter que sentar juntos para discutir, né, casos mais difíceis. E nós temos que saber das nossas virtudes e das nossas limitações também. Mas quando eu falo de serviço de referência, eu não estou falando médico de referência. Eu estou falando do serviço de referência, onde tem uma boa vasculoscopia, onde é possível fazer uma histopatologia com confiança, e etc. Ok? Bom, então, finalizando esse assunto, a falência terapêutica pode se referir, né, à resistência bacteriana aos medicamentos, tá, que deverá ser investigada em laboratórios de referência, que são poucos no Brasil. Aqui para o Pernambuco, eu acho que é a Fiocruz, no Rio de Janeiro, se eu não estou enganada. Tá? Para nós, em Minas, a referência é o Laudo Souza Lima, em Bauru. Tá? Pode ser por alterações enzimático-metabólicas dos pacientes, que implicam na diminuição da eficácia dos medicamentos, tá ok? E tem que verificar a investigação molecular da resistência medicamentosa. O bacilo não apresenta mutação se ele não tem uma mutação para os principais medicamentos usados na poliquimioterapia: a rifampicina, a dapsona, a ofloxacina, etc. Tá ok? Então, casos de falência terapêutica é igual a colher material para encaminhar. E não entrar com recidiva, e sim como outros reingressos. A mesma coisa. Tá? E resistência medicamentosas? São casos de suspeita de falência ao tratamento da poliquimioterapia, são aqueles que têm maior probabilidade de apresentar um bacilo com resistência medicamentosa. Tá? Nestes casos, nós vamos ter que encaminhar para os serviços, são poucos os que fazem essa investigação genética de resistência medicamentosa. Para vocês é a Fiocruz, no Rio de Janeiro, e para nós é o Laudo Souza Lima, em Bauru. Então, essa norma, publicada em 2015, ela define todos os casos e como encaminhar os casos de suspeita de resistência medicamentosa. Esse quadrinho nos ajuda muito. Vamos tentar analisá-lo bem. Olha só, isso é o que consta dessa nota informativa de 51 de 2015. Lá fala das diferentes situações e o quão raras elas são. Tá? Por exemplo, recidiva é uma situação rara. Reação é uma situação muito frequente. Então, um caso pós-alta, logo depois da alta, nos primeiros anos depois da alta, você vai pensar em recidiva ou vai pensar em reação? Você vai pensar primeiro em reação. Tá? Todo caso tratado regularmente com poliquimioterapia, né, indicado de forma correta, que recebeu alta por cura e voltou a apresentar novos sinais e sintomas clínicos da doença infecciosa, ativa, insidiosa, lenta, é um suspeito de recidiva. Tempo é, em média, acima de 5 anos. Tá? Com o que ele vai tratar quando for confirmada a recidiva? Com o esquema padrão. O mesmo que ele tratou antes. Tá? O esquema padrão, o mesmo que ele tratou antes. A reação reversa ou reações cancênicas são episódios inflamatórios, são episódios imunológicos, que pode acontecer ainda por muitos anos após a alta por cura. Tá? Eles são muito frequentes e trata com o quê? Com corticoide ou com talidomida, né? Se for reação tipo 2. São episódios inflamatórios agudos e reagudizantes, lesões antigas surgindo, novas lesões que acontecem antes, durante e depois da poliquimioterapia. Então, isso é frequente e é reação. Tá? O que é insuficiência terapêutica? Tratamentos regulares, classificação, na verdade, era multipacilar e tratou como Palsy, casos
intolerantes à dapsona que tomaram só clofazimina e rifamicina, tá? Os pacientes com a hanseníase mais avançada, com o índice baciloscópico 3 ou mais, ou então ELISA, a sorologia muito positiva, que após 12 doses e avaliação clínica, pode precisar de mais 12 doses. Pode precisar. Então, temos que lembrar da biodisponibilidade do medicamento, a interação medicamentosa ou falhas de absorção do medicamento. Isso é insuficiência terapêutica, não é recidiva. Tá ok? E nem é reação. A falência terapêutica não é rara, é muito rara. Sem melhora da poliquimioterapia, com tratamento adequado, com tratamento regular, ou 6 doses, ou 12 doses, ou mesmo 24 doses, com sinais ativos da doença, com baciloscopia positiva, com bacilos índices, ou então sorologia muito alta, né? Pode pensar em resistência bacteriana ou alterações enzimáticas metabólicas no paciente. Isso é muito raro, mas não é recidiva. É falência terapêutica. Resistência medicamentosa não é raro nem muito raro, é raríssimo, mas existe. Temos que pensar, todos os casos suspeita de falência terapêutica têm maior probabilidade de ser um caso de resistência medicamentosa. Tem que ser enviado amostras para os serviços nacionais que fazem os exames genéticos para dosar a mutação genética de resistência medicamentosa. Tá? Então, esse quadro aqui nos ajuda a definir bem. Reação muito frequente, recidiva rara, falência terapêutica, suficiência terapêutica pode acontecer. Falência terapêutica é mais raro, mas existe, e a resistência também existe. Quanto mais pacientes nós tivermos acumulado que já receberam alta, mais chance nós temos que entre eles tem algum caso ou de falência terapêutica ou de resistência medicamentosa. Ficou claro, gente? Nós estamos falando de alterações da portaria, da nova diretriz. Outra alteração foi em relação à vigilância de contatos. Tá? Uma outra alteração foi sobre vigilância de contatos, porque foi incluído aqui nessa nova diretriz os contatos sociais. Tá? Antes eram só contatos intradomiciliares. A vigilância de contatos é um conjunto de medidas que objetivam a intervenção na cadeia de transmissão no espaço mais provável da sua ocorrência, né? Que são os contatos íntimos. Então, a nova diretriz menciona contato domiciliar e contato social. O que ela chama de contato domiciliar? Toda e qualquer pessoa que resida ou tenha residido com doente de hanseníase. Não fala mais por quanto tempo, tá? Contato social, qualquer pessoa que conviva ou tenha convivido em relações familiares ou não, de forma próxima e prolongada, com doentes, ou vizinhos, ou colegas de trabalho, ou de escola. Mas, nesses casos de contatos sociais, verificar o grau e o tipo de convivência, quanto à proximidade no período antes do paciente ser tratado. Então, é todo colega de escola que vai ser abordado? É todo colega de trabalho que vai ser abordado? Não precisa. Entre os colegas de trabalho, aquele que tem mais proximidade, entre os colegas da escola, o que tem mais proximidade. Quem tem mais chance de adoecer? Aqui está escrito. Aqui tem escrito especial atenção para quem? Para os contatos familiares, tá? Os contatos familiares, recentes ou antigos, de pacientes pauci ou multibacilares, devem ser examinados independente do tempo de convívio. Todos os familiares devem ser. Tá? O monitoramento dos contatos não doentes durante 5 anos. Avalie agora, acabou de fazer o diagnóstico do doente. Avalia todos os contatos hoje, né? Imediatamente, o mais próximo possível, e a cada ano durante 5 anos.
Então, durante 5 anos é uma novidade também dessa norma. Sempre orientar quanto à possibilidade no futuro do aparecimento de sinais e sintomas. Se aparecer algum sinal e sintoma, hoje, se você for examinar, não tem nenhum sinal de doença. Apareceu alguma área dormente, alguma área insensível, ou alguma sensação de alteração de sensibilidade em mãos e pés, procure o serviço de saúde. Então, sempre essa orientação deve ser feita, tá? O exame de contatos consta, né, da anamnese, tá? Importante. O exame dermo-neurológico, igualzinho nós fizemos para o doente, tanto os casos de Paulo quanto de Multi. Orientações sobre a doença, do período de incubação, sinais e sintomas do tratamento, esclarecimento de dúvidas sobre a doença e a vacinação BCG. A vacinação BCG sem presença de sinais da doença. Se tiver suspeito de hanseníase, não vai fazer a vacinação BCG, vai esclarecer primeiro, tá? E independente do caso, o índice é pausa ou multivacilar. E você vai avaliar a cicatriz vacinal. Se ele tiver sem cicatriz, ele toma uma dose. Se ele tiver uma cicatriz, ele toma uma dose. Se ele tiver 2 cicatrizes, não precisa de prescrever outro BCG. Tá? Então, é isso que nós tivemos de mais alteração em relação à diretriz. Lembrando que após o exame neurológico e na ausência de sintomas é que deve ser feita a indicação do BCG. Outro detalhe, que contatos com menos de 1 ano de idade, que foi vacinado ao nascer, não precisa de tomar, ele já está ainda com a vacina BCG dele em dia, tá? Na incerteza se o indivíduo tem cicatriz ou não, você faz outra dose. Não esquecer os casos de contraindicação da vacina BCG, né? Imunossuprimidos, portadores de HIV, tudo que está lá na norma da imunização de contraindicação vale aqui também. Tá ok? Então, todos os casos de contraindicação são os mesmos. Tá? Não precisa de você preocupar com casos específicos. A mesma conduta de contraindicação de BCG do serviço de imunização vale também para o BCG para a hanseníase. Diga, colega. Doutora, a minha pergunta é nós, médicos, certo? Vamos dizer assim, janeiro é janeiro roxo. Vamos fazer um mutirão num centro específico só com pacientes com hanseníase. A gente deve tomar, tem algum cuidado específico? Ou algum colega que queira, por exemplo, eu vou desenvolver um trabalho, então eu vou ter contato prolongado, dias, com pessoas com hanseníase. Eu precisaria fazer essa vacina de BCG? Como é que a gente deve conduzir isso? Muito obrigada pela sua pergunta, Mariana, né? Mariana, muito obrigada pela sua pergunta. Se você é um contato de hanseníase, você deve fazer BCG. Se o seu contato é profissional, não há necessidade de você fazer BCG. Certo. Ok? Agora, vai depender muito de onde você está. Tá? Por exemplo, né, nós temos... qual a chance de um profissional de saúde adoecer de hanseníase trabalhando com hanseníase? Qual a chance de um profissional de saúde adoecer de hanseníase trabalhando com hanseníase? É baixo. Mesmo que o contato não é prolongado, os pacientes em geral já não são vacilíferos, porque a maioria já está em tratamento.